Olá, tudo bom? Vim compartilhar com você um guideline bem recente de uma sociedade que eu até nem conhecia, mas que vale a pena a gente ouvir diversos setores, diversas sociedades. A gente já publicou o algoritmo do Colégio Americano de Ginecologistas e Obstetras, da Sociedade Internacional de Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia. Já também postamos sobre a protocolos do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. A gente sempre vem colocando informações importantes lá no site. Eu até reuni essas informações, que é o drglaucius.com.br/Covid-19, se você deseja informações mais precisas. Já colocamos também opiniões, consensos e orientações até da Associação Brasileira de Nutrologia. E agora eu quero mostrar para vocês um artigo científico que, na verdade, é um guideline sobre as principais recomendações da Sociedade Internacional de Doenças Infecciosas em Ginecologia e Obstetrícia. Eu confesso para vocês que eu nem conhecia essa sociedade, mas eu achei esse guideline interessante, por isso que eu estou querendo dividir com vocês. Bom, primeiro que a publicação foi recente, né? Publicada agora no dia 22 de abril, é tudo muito novo e tudo muito rápido. E agora a gente está tendo publicações não necessariamente apenas dos grupos chineses. Eu ainda sinto muita falta, é bom ressaltar, dos dados do nosso Brasil, que a gente só tem os dados por alto, assim, mais relacionados à imprensa, mortes maternas, desfechos neonatais mais graves, né? E a gente precisa realmente reunir, inicialmente nos protocolos aí das evidências científicas, começando com a série de casos, né? Os relatos de casos, as séries de casos, e aí, a partir daí, de repente, a gente pode fazer algumas revisões sistemáticas. Mas é preciso estimular muito cada caso, principalmente os casos com desfechos negativos, eles precisam ser publicados, esquecendo, inclusive, a questão de alguns aspectos médicos legais envolvidos. É importante para a ciência esses casos. Mas o que eu achei interessante desse grupo da Sociedade Internacional de Doenças Infecciosas em Ginecologia e Obstetrícia é que ele é um grupo basicamente europeu. Você veja que tem gente aqui, autores aqui da Bélgica, da Grécia, deixa eu ver, da Noruega, da Alemanha, de Portugal, da França, da China, mais uma vez aqui, né, da Bélgica. Então, é um grupo bem heterogêneo em que você tem um predomínio aí da Europa. Estou sentindo muita falta aí da América do Sul, mas vamos em frente. Eu acabei dividindo essa apresentação em 3 partes, de acordo com as recomendações. São 28 recomendações e a gente vai iniciar a parte 1 falando das 10 primeiras recomendações e a introdução do trabalho. Primeiro, um resumo, né? O objetivo dessas diretrizes foi justamente fornecer para os profissionais de saúde durante esse período de pandemia, sabendo que não é uma tarefa fácil, mas é extremamente necessário fornecer diretrizes para coordenar as ações apropriadas durante esse período de pandemia para que os pacientes obtenham o melhor atendimento possível, dadas as circunstâncias em que nós estamos vivendo. Com essas diretrizes da Sociedade Internacional de Doenças Infecciosas em Obstetrícia e Ginecologia, ISIDOG, pretendemos fornecer as informações detalhadas sobre como diagnosticar e gerenciar gestantes que vivem nessa pandemia de Covid-19. As gestantes precisam ser consideradas uma população de alto risco para infecção por Covid-19 e, se houver suspeita ou comprovação de infecção pelo vírus, necessitam de cuidados especiais para melhorar sua taxa de sobrevivência e o bem-estar do seu bebê. Isso aqui, no resumo, é bem chamativo. Gestante é do grupo de risco, a gente precisa tomar muito cuidado com essa população. Vamos falar um pouquinho da introdução do trabalho. Essas recomendações elas foram baseadas nos estudos de casos publicados ou impressos, como também em algumas diretrizes, a do CDC, a do Colégio Real de Ginecologia e Obstetrícia e também da Sociedade de Terapia Intensiva da Austrália e da Nova Zelândia. Então, pega até aí o pessoal lá da Oceania. Então, é um guideline que a gente tem as orientações já da FIGO. Eu não me lembro de ter a FIGO, deixa eu falar para vocês aí,
A FIGO é a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia. Seria talvez o órgão máximo aí do que reúne os ginecologistas e obstetras. Mas eu não me lembro de um guideline específico, eu me lembro de uma série de perguntas e respostas, mas um guideline específico da FIGO eu vou ainda procurar, mas eu não me lembro. Então, esse guideline, queira ou não, ele contempla representantes da Ásia, da Oceania e da Europa, né? E também, queira ou não, aí da América do Norte, no caso aqui do CDC. Mas cadê a África? Cadê também a nossa querida América do Sul? Mas vamos em frente. Tudo isso, inclusive, depende da gente, né? Depende de nós. Atualmente, pouco se sabe sobre o manejo exato das gestantes na pandemia do Covid-19. Com base em uma extensa revisão da literatura, a ISDOG fornece recomendações para orientar os profissionais de saúde que lidam com gestantes e aqueles que estão implementados na elaboração de políticas nacionais de saúde. Fornecemos uma abordagem internacional, mas cada país precisará adotar e seguir suas próprias diretrizes específicas. As recomendações são escritas com o conhecimento atual disponível e isso pode mudar com a evolução da pesquisa. Bom, primeiro lugar, aquela tabela do grupo de risco, né, para doença grave, né, que muitas vezes complica em 5% dos casos, né, e aí é preciso entender que as gestantes, está aqui, ó, toda gestante ela faz parte desse grupo de risco. É claro que pessoas com outras condições, como, por exemplo, as pacientes que têm alguma disfunção em algum órgão, quer seja alguma doença pulmonar, alguma doença cardíaca grave, alguma insuficiência renal severa, uma doença hepática severa, né, com um nível de cirrose hepática estágio maior igual que o 4, né? O diabetes, principalmente com dificuldade de controle com insulina, né, e com complicações devido à micro e macroangiopatia, obesidade acentuada, que é aquele índice de massa corpórea maior do que 40, câncer metastático. Então, muito cuidado com essa população. E pacientes imunocomprometidos, que dependem de drogas como corticoide, uso crônico de corticoide e outros agentes imunossupressores. Pacientes que são transplantados, que tomam também drogas imunossupressoras. Doenças malignas hematológicas, outros tipos de terapias, como a própria quimioterapia, e o HIV com contagem de CD4 menor do que 200. Então, imagine uma gestante com, por exemplo, sei lá, uma patologia pulmonar, uma patologia cardíaca. Então, você vai ter uma sobreposição dos riscos, mas não tem o que discutir, as gestantes fazem parte do grupo de risco. Vamos agora para as diretrizes. Essas diretrizes, elas surgem de acordo com algumas perguntas ao longo do texto. Então, a primeira pergunta foi sobre a susceptibilidade das gestantes ao Covid-19. As gestantes estão mais propensas a serem infectadas? Então, diretriz número 1. Toda gestante é considerada de alto risco por sua susceptibilidade devido à resposta imune alterada, pode ser maior, o curso da doença é mais grave e a prestação de cuidados intensivos é mais difícil. E eu ainda acrescentaria, envolve 2 vidas. Todas as gestantes devem tomar medidas preventivas extensas. Higiene das mãos e desinfecção de superfície com etanol maior do que 60% e aderir estritamente a medidas de distanciamento social ao interagir com outras pessoas. Isso também serve para os seus parentes próximos. Não é exagero, pessoal. Tomem muito cuidado, gestantes, tomem muito cuidado. Não é ser alarmista, é ser realista. Uma das melhores medidas é realmente lavagem de mão e distanciamento social. Não tenho que discutir. A importância, como a gente viu, acho que passou no slide anterior, o que é que precisa? Sobreviver. Então, vamos lutar realmente com as armas que a gente tem. O distanciamento é uma excelente arma. A lavagem de mão, o uso de máscaras, isso aí é fundamental. Vamos para a diretriz número 2. Quanto às gestantes que trabalham em ambientes de exposição a alto risco, pré-parto, sala de parto, sala de cirurgia, enfermarias, unidades de terapia intensiva, a transferência para ambientes de exposição de baixo risco é preferida. No Brasil, tem lei para isso. As gestantes são afastadas. A avaliação do risco de expulsão deve ser feita por cada grupo profissional individualmente, dependendo das estatísticas endêmicas locais. Aqui vale um parênteses. Você, profissional de saúde,
que está gestante, por favor, é um direito seu se afastar das atividades laborais. Isso está determinado pelo Boletim Epidemiológico número 8 e pelo Protocolo de Manejo Clínico na Atenção Especializada. Eu gravei 2 vídeos sobre isso. Tem um link no meu canal do YouTube para você até baixar essas diretrizes. Mas, assim, por favor, não se exponham. Eu tenho um caso de médico que, infelizmente, trabalhou nesse período, sendo orientado a não trabalhar. Gestante, entendeu? Foi o que aconteceu. Provável infecção pelo coronavírus, está em fase de investigação, entendeu? Até nós, profissionais de saúde, eu, graças a Deus, e não quero de jeito nenhum, hoje estou gravando esse vídeo dia 5 de maio, nenhum sintoma, nada demais, não tem um motivo para me afastar, mas eu vou lhe dizer, vou dizer assim claramente, se eu tiver algum sinal de risco, alguma coisa que eu possa estar com a infecção pelo coronavírus, eu vou me afastar, ponto. Vai ter paciente que pode ser um parto que eu queria fazer muito, né? Mas se eu tiver algum sintoma, eu vou me afastar. Eu não vou levar risco para as minhas pacientes ou até para uma população, para o hospital, para quem eu vou ter contato. Não tenho que discutir. Tem sintoma gripal, acabou. Não é para ir para o consultório, não é para ir para a rua. Já não era para ir sem sintoma, imagine com sintoma. Entendeu? Então, muito cuidado, não é exagero perguntar, feito a gente pergunta no nosso consultório toda vez, teve contato com alguém com sintoma de gripe, está com algum sintoma de gripe, viajou. Não é exagero. Isso aí é básico, precisa ser perguntado. Isso é amor, inclusive. Isso é amor. Você realmente se preocupar com o outro como um todo, isso é amor. Entendeu? Então, muito cuidado com essa questão da exposição desnecessária. Vamos lá agora para a diretriz número 3, né? A diretriz número 3 visa responder a seguinte pergunta: os resultados maternos. As mulheres, as gestantes, uma vez infectadas com o Covid-19, elas estão em risco de desenvolver doenças mais graves? Vamos lá. Diretriz 3. Com as evidências limitadas disponíveis no momento, as gestantes parecem ter um curso semelhante da doença em comparação com a população em geral. No entanto, surtos anteriores de vírus respiratórios semelhantes, as mulheres, as gestantes, não eram apenas mais vulneráveis, mas também tinham um curso mais grave da doença. O manejo clínico de gestantes é mais difícil, principalmente pela questão da circulação fetal, né? O manejo das vias aéreas também, o abdômen gravídico comprimindo os vasos sanguíneos e dificultando o retorno venoso. Então, muito cuidado com a gestante. O manejo crítico ali realmente é mais difícil. Então, fica a deixa aqui, portanto, até que outros dados estejam disponíveis, as gestantes acima de 24 semanas deverão ser rigorosamente protegidas contra a infecção e recomendando que essas gestantes sejam removidas dos locais de trabalho de exposição ao alto risco, como lugares, né, centros profissionais de saúde. Isso é algo que nem tem o que discutir, pessoal. É da área de saúde, está trabalhando na assistência, está grávida, acabou, não tem que estar na assistência. Simples. Bom, aqui a gente tem os dados em relação às gravidezes únicas de 31 casos de Covid-19 positivados, né? São casos da estatística chinesa, né? Publicados em grandes revistas como aqui, o Lancet, a Pediatrics também, esse trabalho. Então, vamos ver assim, o que é que a gente vê de mais interessante, né? Vamos lá. A média de idade foi algo em torno de 28 a 30. A mediana na idade gestacional, aí você já viu, 37, 35, 35, aqui 30 semanas, que aí só um relato de caso. Então, muita atenção por prematuridade. Internação em unidade de terapia intensiva, apenas um caso aqui. Necessidade de ventilação mecânica, este caso. Mortalidade materna nenhuma, diferentemente de nós. Nós começamos a Covid-19 aqui em Pernambuco com o caso de morte materna. Esse foi as boas-vindas do coronavírus aqui na nossa população, que já foi até acometida pela epidemia de Zika, dengue e chikungunya. Então, Pernambuco, infelizmente, ocupa esse lugar de destaque, muito provavelmente devido às condições de vida e de saúde da população. Então, muito cuidado com a nossa assistência materno-infantil. Parto, com uma semana depois do diagnóstico, foi rápido, realmente, 9 casos, 8 casos, 1 caso.
hospitalização durante o estresse, o sofrimento fetal, né? Na verdade, sofrimento fetal durante a hospitalização, teve casos, sim, 35% de todos os casos, né? O parto foi prematuro em 53% dos casos, uma estatística muito elevada, e em 11% dos casos foi menor do que 34%. A infecção neonatal realmente não teve, né, nada, né? Eu acho que aqui, eu acho que Morse, não sei se deve significar, deixa eu só dar uma olhada aqui. Eu acredito que realmente seja morte intraútero, mas tudo bem. Tem um caso aqui, então 3,2%. A transmissão neonatal, já falei, nenhuma. E a necessidade cesariana foi em 96,4% dos casos. Então, a pergunta em relação a complicações para a gravidez, quais são os riscos da COVID-19 na gravidez? Diretriz 4, vamos lá. Coloquei em azul, que me chamou a atenção de forma positiva, o parto prematuro, a ruptura prematura das membranas e o sofrimento fetal intrauterino são complicações potenciais da infecção materna por COVID-19, possivelmente causada por hipoxemia materna. Exatamente. Não tem como dizer, uma gripezinha, se tiver hipóxia materna, vai chegar essa hipóxia, infelizmente, tem um risco maior de chegar
a hipóxia também para o bebê. Mais pesquisas são necessárias para confirmar uma relação causal, e eu coloquei de vermelho porque eu não achei esse texto tão adequado, né? As taxas de cesariana são muito mais altas do que na população em geral, em parte iatrogênica devido à insegurança dos obstetras. Aí você veja, né? Veja, estar na linha de frente não é fácil. Não é fácil. Diante de uma doença desconhecida, você chegar e dizer que as taxas de cesariana elas são altas por iatrogenia, será? Com tanto caso de hipóxia fetal, será que é iatrogenia? Com a doença que causa hipóxia materna e que a gente tem realmente medo de repente, até trazer algum problema para a mãe, com nenhum caso de morte materna na estatística que foi colocada, será que não foi também, inclusive, a cesariana que ajudou quando você tem a modificação da saída do feto e da placenta, a circulação materna ela modifica e isso realmente pode ser benéfico, é indicação, inclusive, de cesariana perimortem, quando você tem uma parada cardíaca numa gestante com mais de 24 semanas, no 5º minuto é importante você realizar a cesariana perimortem, e não é só por conta da indicação fetal, mas também é por indicação materna, certo? Então, eu realmente não gostei dessa forma. É tal história, né? A gente tem que dar opinião, com muita humildade, mas tem que dar opinião. Eu não gostei que seja considerado iatrogenia, sabe? Talvez seja muito desafiador, nesse momento, a gente partejar da maneira que a gente parteja. Se a gente eu poderia discutir com qualquer professor de medicina fetal, qualquer obstetra, sabe? E, assim, a maneira que a gente parteja ainda é muito simples, sabe? Só a ausculta fetal intermitente, desculpa, para mim, eu não sinto segurança, principalmente em tempos de pandemia de Covid-19. Aí é que era importante o traçado cardiotocográfico, aí é que seria importante a ultrassonografia intraparte e a realização do Doppler para ver como é que está a circulação materna e fetal. Todo mundo sabe disso. Quem é obstetra e trabalha de alto risco sabe disso. Então, essas atenções elas precisam ser redobradas para essas gestantes. Se você não tem como monitorizar, você também fica difícil você partejar uma paciente com Covid-19, entendeu? Então, eu não vejo como uma forma iatrogênica, sinceramente, nesse exato momento, essa questão de via de parto, eu não acho tão interessante. Assim, eu acho óbvio, né? Tá todo mundo realizando cesariana nesses casos. O índice de cesariana, ele aumenta. Já aumentava mesmo. Tem que discutir aqui em Brasil que a gente é campeão de cesariana. Aí agora você vai querer partejar mais por conta do Covid-19? Vamos ter cuidado. Primeiro o seguinte. Covid-19 é indicação de cesariana? Não. Covid-19 é indicação de parto normal? Também não. Eu acho que são coisas completamente diferentes. Agora vamos analisar. Ao invés de pegar uma doença, vamos analisar. A insuficiência respiratória é indicação de parto normal? Não. A gente vai tentar ultimar pela cesariana, né? Uma gripe simples, um resfriado ou um caso leve, é indicação de cesariana? Não. Aí sim é indicação de parto normal. Então, muito cuidado com isso. Eu acho que a gente está vivendo um momento no país de muita intolerância, sabe? Aqui a gente está para ouvir, eu estou dando minha opinião. Se sua opinião é diferente, está tudo bem. Faça um post também, grave um vídeo, grave uma aula, dissemine, sabe? Eu acho que a gente tem que unir tanto o conhecimento das pessoas mais experientes, como inclusive as pessoas mais novas ou as pessoas medianas. Eu não me considero um expert, eu não me considero também um neófito, mas eu sou uma pessoa que busca, que estuda e que com certeza vai fazer o seu melhor para as pessoas com quem eu convivo, minhas clientes, e até de maneira até maior nas redes sociais. Esse é o objetivo. Agora, eu realmente me chamou muita atenção, por isso que eu coloquei de vermelho, né? Chamar que é iatrogenia por conta da insegurança, como não ficar inseguro diante de uma situação dessa, né? Mas vamos lá, vamos embora que ainda tem a diretriz 5, né? O momento do parto deve ser determinado por uma equipe multidisciplinar, e aí sim você vai ter mais segurança, a equipe unida, caso a caso, considerando a apresentação clínica materna e fetal. É o binômio. A mãe está bem, mas se o bebê tiver sofrimento, se a ausculta estiver ruim, se o traçado eletrocardiográfico estiver ruim, se o Doppler fetal estiver ruim, precisa tirar. É simples.
A taxa de internações em gestantes positivas para COVID-19 em unidade de terapia intensiva é semelhante à população em geral, cerca de 5%. O tratamento intensivo após 24 semanas gestacionais é mais difícil, o problema de manejo nas vias aéreas, o monitoramento fetal. E atualmente os dados são muito limitados para fornecer recomendações gerais definidas. Só para você ter uma ideia, uma pergunta simples que a gente... Não, a paciente que internou-se na UTI que tem mais de 24 semanas, e aí, faz ou não faz o parto? Né? Porque pode melhorar a parte respiratória. Né? Essa pergunta ela é relativamente simples e, ao mesmo tempo, complexa. Por quê? Porque o trauma cirúrgico também pode atrapalhar. Então, é uma série de questões que precisam ser divididas caso a caso, com a equipe de UTI, com a equipe de obstetra, com especialista em medicina fetal, com o neonatologista, entendeu? Então, alguns casos pode ser, inclusive, que precise meio que ignorar o feto para tratar a mãe, e depois que tratar a mãe, faz o tratamento do feto. A prioridade da mãe como paciente sempre vai ser em primeiro lugar em relação ao bebê. E, obviamente, se a gente puder tratar os dois da melhor maneira possível, assim, esse sim é o objetivo principal. Mas vamos prosseguir falando agora da diretriz número 6. A restrição do crescimento intrauterino pode ser uma complicação potencial por conta da hipóxia a longo prazo entre os pacientes que se recuperam da infecção pelo COVID-19, consistente com os dados obtidos durante a epidemia do SARS. São necessários mais dados de pacientes com COVID-19. O crescimento fetal deve ser acompanhado em gestantes infectadas pelo COVID-19, ou seja, tem que ficar realizando a ultrassonografia. E é indicada uma avaliação adicional por ultrassonografia na idade gestacional de 24 a 28 semanas e de 32 a 36 semanas, com biometria, medição do líquido amniótico e avaliação do índice de pulsatilidade da artéria uterina e do Doppler da artéria cerebral média, no caso de restrição de crescimento intrauterino abaixo do percentil 10. E aí eu chamei a atenção, acabei até copiando o texto, exatamente ipsiliteris, onde ele realmente considera a artéria uterina e o Doppler da cerebral média. Que eu entendi que o rastreio para pré-eclâmpsia entre 20 a 24 semanas, tudo bem, a gente usa só as uterinas. Mas de 32 a 36 semanas, por mais que a artéria cerebral média ela é importante, o principal vaso nem é a artéria cerebral média, nem é a artéria uterina, é a artéria umbilical, entendeu? Então, eu senti falta de citar a artéria umbilical e a centralização hemodinâmica fetal. E aí, assim, quem trabalha em obstetrícia e alto risco e faz a parte de medicina fetal, como eu faço, a gente começa até a desconfiar dessa propedêutica fetal aí em relação a essa questão desse guideline. Mas é importante, ao meu ver, a gente acabar se posicionando, porque essa história de fazer menos consultas de pré-natal, menos ultrassonografias, eu, sinceramente, eu não concordo. Eu tenho um modelo que eu queria muito, eu não acho que é nada demais, mas eu acho que se a gente vê a mãe, a gente tem que ver o bebê. Nós somos médicos dos dois, e não adianta só, ao meu ver, ver só a questão da frequência cardíaca fetal através do sonar. É preciso outros parâmetros, inclusive, nesses casos de pacientes infectadas, o Doppler ele vai ajudar bastante. Então, a gente precisa, sim, levantar a bandeira, não, a gente precisa de mais exames de ultrassonografias também, precisa de mais clínicas realizando, precisa de mais equipamentos, precisa de mais profissionais, entendeu? Principalmente no serviço público, onde, na verdade, a grande realidade é que elas não têm acesso ao exame, entendeu? E eu não acho que é exagero. Eu acho que é exagero você não cuidar. Sabe o que é exagero? Exagero é não cuidar com a lavagem das mãos, é não usar máscara, é realmente omitir algum sintoma respiratório em alguma unidade de saúde, sabe? É não ter a flexibilidade na questão do agendamento das consultas, é você não ter o álcool em gel, é você não ter EPI. Isso sim é inadmissível. É parir no meio de todo mundo, né, num quarto cheio de pacientes. Isso sim é inadmissível. Eu não acho que não é nada demais você realizar um pré-natal com ultrassonografia, inclusive no mesmo tempo. Por que não faz pré-natal ultrassom? Entendeu? Ela vai no serviço uma vez, faz o pré-natal ultrassonografia. Todo mundo que é especialista em medicina fetal, já foi, em geral, já foi um obstetra um dia. Todo mundo é capacitado para fazer pré-natal. O grande questionamento é que realmente são poucos os profissionais que fazem esse tipo de acompanhamento. Mas, assim, no meu mundo ideal, e que existe no nosso acompanhamento,
A gestante faz o pré-natal e a ultrassom no mesmo momento. Qual o problema? Não vejo nada demais. Mas vamos voltar. Diretriz número 7. Risco fetal, a transmissão vertical ocorre. Até agora, a transmissão vertical intrauterina não foi relatada, pelo menos não entre 25 e 39 semanas de gestação. Eu acho que eu já li um artigo que foi. Não existem complicações no primeiro trimestre e dados teratogênicos, com base no pressuposto de que as células na interface feto-materna são menos susceptíveis à infecção pelo COVID-19, o risco de complicações no primeiro trimestre é provavelmente baixo. Esta mensagem deve ser entregue para todas as gestantes com COVID-19, dizer que realmente não tem a transmissão vertical, principalmente no primeiro trimestre. Você não tem consequência teratogênica. Modo de parto e risco de transmissão perinatal. O parto vaginal é seguro? A transmissão vertical pelo canal de parto é improvável, mas os dados são limitados. Portanto, se a condição materna é estável e o monitoramento fetal adequado pode ser assegurado, o parto vaginal é o preferido, claro, menos intervenção. Diretriz 9, a gente já está falando agora de riscos neonatais. Os recém-nascidos podem ter a COVID-19 após o nascimento? A amamentação é segura? Então, vamos lá. Primeiro, transmissão pós-parto para recém-nascidos. É possível a transmissão pós-natal dos pais ou de outros cuidadores, ou dos acompanhantes, ou dos profissionais de saúde. Portanto, são recomendadas as medidas de higiene rigorosa, incluindo máscaras, higiene das mãos e o distanciamento físico. Em relação à amamentação, a transmissão pelo leite materno é improvável, também é unanimidade. Os recém-nascidos podem ter maior risco de desenvolver complicações graves do COVID-19, considerando seu sistema imunológico imaturo, com base em dados limitados. Então, pessoal, terminamos nossa primeira parte desse guideline da Sociedade Internacional de Doenças Infecciosas em Ginecologia e Obstetrícia. Daqui a pouco nós vamos para a parte 2, tá bom? Espero aí contar com a audiência aí de vocês. Fiquem com Deus e até a parte 2 do nosso vídeo.